Olá, meu querido, tudo bem? Meu querido, vamos tratar de um assunto aqui bastante importante na compreensão da palavra de Deus. Um dos fatores principais para se entender a Bíblia é você respeitar o texto, o contexto, a cultura, o remetente, o destinatário. Você ter um pouquinho, não é muito não, de entendimento na gramática da língua portuguesa, vamos dizer assim. Há séculos, a igreja evangélica, principalmente os pastores, eles leem a Bíblia como se ela fosse escrita ontem. Eles leem a Bíblia como ela fosse escrita no ano passado. Ou seja, o que vem mantendo as pessoas no engano religioso, o que vem mantendo as pessoas na escravidão religiosa, é justamente a falta de entendimento que essas pessoas têm para entender, para compreender a Bíblia. A grande maioria dos pastores de grandes templos, eles não têm tempo para ficar ensinando Bíblia a ninguém. Mas eles têm tempo para ficar viajando o Brasil inteiro e o mundo atrás de dinheiro. É porque os grandes líderes religiosos do Brasil, eles estão envolvidos com política. Eles estão envolvidos com a Bíblia, com o ensinamento. Aliás, vou abrir um parênteses aqui para você. Eu vou fazer uma colocação aqui que você há de me entender e há de concordar comigo. Se você não concordar, também eu não estou nem aí. Como diz nosso irmão Cláudio Mendes, eu não estou nem nadando para você. Porque assim como Jesus Cristo não, assim como Jesus de Nazaré, Jesus Cristo é a manifestação de Deus, do Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré é o homem, não é, de dores. O homem que veio para morrer, o próprio Deus, né, se fez carne. O Cristo já é ressuscitado, né? Já é depois da cruz, ressuscitou, ficou 40 dias na terra, né? E depois voltou para a eternidade. Como Deus, como o próprio Criador, não como o Cristo ressuscitado. Os pastores que deveriam, talvez, porque esse título de pastor não era nem para existir. Por que o título de pastor existe? Porque eles não respeitam a Bíblia. Eles não respeitam a Bíblia. Aí você fala assim, não, mas os 5 ministérios é bíblico. 5 ministérios é bíblico? Ou era? Você quer que eu mostre para você? Você quer que eu cite para você? Mas eu vou te pedir uma coisa. Deixe que eu respeite a gramática da língua portuguesa, tá bom? E se você não respeita, passe a respeitar, porque eu vou te ensinar aqui. Ensinar não, eu retiro a palavra, ensinar não. Eu vou passar para você o que é você respeitar a gramática da língua portuguesa. Eu vou citar a passagem que vocês, pastores, que vocês, líderes religiosos, usam para validar o título de vocês de pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 11. Efésios 4, vocês usam isso aqui para validar que os 5 ministérios existe, mas eu vou mostrar para você que não era para existir.
mas eu vou fazer diferente daquilo que você faz. Eu vou ler, mas vou respeitar a gramática. 4:11 fala assim: e ele, esse ele tá errado, tá, querido? Esse ele é ele minúsculo, mas era para estar ele maiúsculo. Por quê? Porque isso aqui está se tratando do Criador, o Senhor de todas as coisas. Então esse e ele tá errado. Era para estar ele com E maiúsculo. Mas esse ele está menos... Já começa aqui. E ele mesmo deu uns o quê? Dons. Não era título. Era dons. Dons. Aonde que está isso, irmão Alberto? Presta atenção no versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, tá vendo que se refere ao Criador? Levou o cativo o cativeiro. Quem estava cativo? Os judeus. O cativeiro era o quê? As leis de Moisés. Levou o cativo quem estava no cativeiro. Ou seja, os judeus e a lei de Moisés. E deu dons. Não era títulos, era dons. Só que vocês transformaram os dons em títulos. Aí vocês estão agarrados dentro dos templos. Vocês elegem a família de vocês para cuidar da diretoria, cuidar do dinheiro, mandar na vida dos outros. Vocês arrecadam e vocês mesmos gastam. Ou gastam. Eu vou mostrar a você o que é respeitar a gramática quando você lê um texto bíblico. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Quem que desceu? O verbo se fez carne. Deus se fez carne. Ele desceu, é o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Esse todos os céus, cada um tem uma interpretação. Tem gente que fala que existe 7 céus, tem gente que fala que existe 3. Eu vou me ater só naquilo que Paulo fala, que ele subiu ao 3º céu para receber do próprio Eterno todas as revelações do Criador. Então, tadinho, eu tô falando aqui, irmãos, meu neto tá aqui, ó, tadinho, sentadinho ali no sofá, louco para aparecer, tá vendo? Aí eu olhei para ele agora e falei assim, não, vou colocar ele aqui, não, menos um pouquinho. Ele gosta de assistir, ele estuda à tarde, ele gosta de ficar assistindo, né, que a mãe dele trabalha, o pai dele, né, trabalha embarcado, mas ele está em casa, que é 14, e ele fica aqui comigo, eu fico gravando, ele fica ouvindo. Aí eu olhei ali, e ele olhando para mim, com a carinha tristinha, querendo aparecer. Esse é o Arthur. Então, tchau. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Arthur Alberto. Eu tenho neto chamado Emanuel Alberto, Arthur Alberto, neto. Agora, o meu filho mais velho é Paulo Alberto. Tenho Bebeto Lírio Júnior, que é o meu caçula. E tem Silas Alberto, esse que trabalha embarcado. E tem a Paula Angélica. Tá bom? Então, graças a Deus, meu nome virou sobrenome dos filhos. Eu aprendi isso com meu pai e meus avós e gostei, tá bom? Aqui está o Arthur Alberto. Bom, como ele mora anexo aqui em casa, do lado da minha casa, ele fica muito tempo aqui comigo, tá bom? Tá bom? Tchau. Aê! Ele gosta de aparecer nos vídeos. Então, meu querido, aqui está, ó. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
eu vou ficar com o que Paulo diz. Terceiro céu. Vamos dizer que eu acredito em 3 céus. Tá bom? O terceiro, a morada do Altíssimo. Não é que isso aqui, querido, seja uma verdade absoluta. Eu estou falando que é uma crença minha, baseado no que Paulo diz. Beleza. E ele mesmo, por isso que eu disse que esse ele tinha que estar com E maiúsculo, está se referindo ao Criador. Deu uns para apóstolos, outros para profetas. Você lembra que Jesus falou, Lucas 16,16, que a lei e os profetas durou até João? Então vai aí um recado para você, pastor. A lei e os profetas duraram até João. Tá bom? Esses 5 ministérios, a validade era até João, porque está no mesmo papel que está inserido, querido. Eu vou te mostrar. Isso é respeito, tá? A gramática, tá bom? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista, ou seja, esse tendo em vista, eu vou traduzir para você. Tendo em vista significa o quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que é tendo em vista aqui na Bíblia? Visando os 5 ministérios, dons. Ele foi estabelecido por Deus. Por quê? Porque o objetivo, tendo em vista, era o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando você diz que os 5 ministérios ainda têm validade, então você tem que assumir que a edificação do corpo de Cristo é uma fantasia, que é mentira. Cristo já não voltou para a eternidade há 2000 anos atrás? Então, se você ensina ao seu membro, o crente, no templo religioso, que os 5 ministérios ainda têm validade, você está dizendo que Cristo ainda não voltou para lá com o corpo glorificado. Agora preste atenção nesse detalhe aqui, ó. O objetivo dos dons ministeriais era o desempenho no ministério para a edificação do corpo de Cristo. Agora, aqui está a chave, no versículo 13. Até, o verbo até significa espaço, tempo, limite. Os 5 ministérios, dons espirituais ali, era válido até que eles chegassem à unidade e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você sabe por que o seu membro, pastor, ele nunca vai se libertar dessas amarras que você ensina? É porque você sempre vai dizer aos seus membros e ensinar que eles ainda precisam da proteção espiritual de vocês. Sendo que Cristo já fez isso há 2000 anos atrás, mas vocês arrancam a menina dos olhos espirituais dos crentes e não faz eles enxergar. Quando você respeita o verbo até, do versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, vocês vão para onde? Vocês vão para Hebreus. Eu vou mostrar para você a prova de que naquele primeiro século eles já tinham alcançado isso aqui, ó. Já tinham alcançado o aperfeiçoamento dos santos, já tinham alcançado o desempenho do ministério, já tinham alcançado a edificação do corpo de Cristo. Aonde que está isso, Alberto? Hebreus, capítulo 12, o versículo 22 e o 23. Fechando o vídeo. Hebreus 12, 22 e 23. Mas
tendes, olha o verbo transitivo do plural, está se referindo a todos os crentes daquela época, principalmente os hebreus. Por quê? Porque Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. Aos crentes de Éfeso. Então você deve entender, queridos, que isso aqui é uma realidade. Então observe isso aqui, ó. Mas tende chegados ao Monte Sião. Isso aqui não é lugar, isso aqui é posição. Era aquela posição de Efésios 4, o versículo 12 e 13. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Qual era a cidade do Deus vivo no sentido espiritual? A Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos. Isso aqui é posição. Isso aqui não é lugar. Isso aqui, meu querido, é condição espiritual. E a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos. Tá vendo? O primogênito estava se referindo a eles. Inscrito nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Ô pastor, você quer aperfeiçoar o seu membro na carne, né? Você diz que se ele não der oferta e não der dízimo, ele está errado e vai para o inferno, né? E quem disse que a nossa carne ela é aperfeiçoada? Quem disse que você consegue aperfeiçoar alguém com a comida que ele come, com a bebida que ele bebe, com a roupa que ele veste? Vocês que ficam implantando nas pessoas usos e costumes como se fosse de Deus. Vocês têm que aprender que o justo, ele é aperfeiçoado, é o seu espírito. É no espírito. Você tem que aprender isso aqui, meu querido. E aos espíritos, esse espírito está com E minúsculo. Está falando do espírito do homem. Não está falando do Espírito de Deus em nós. Porque o Espírito de Deus em nós não precisa de aperfeiçoamento. Ele já é perfeito. O que precisa ser aperfeiçoado, precisava na verdade, era o espírito do homem, que não tinha conhecimento e entendimento. Mas já que eles já tinham chegado a essa situação, a essa posição, eles já estavam com seus espíritos. Com seus espíritos dos justos aperfeiçoados. Pastor, fala a verdade. Faz vergonha ouvir vocês falando, não faz? Vocês passam em cima da Bíblia como se fosse um trator. Pelo amor de Deus, pelo menos um tantinho assim, ó, da gramática, respeita. Vocês estão botando muita gente para a sepultura na morte eterna porque vocês não ensinam a Bíblia direito. Agora, graças a Deus, que não depende de vocês, pastores, para o justo ter o espírito aperfeiçoado ou não. O justo, ele tem o espírito aperfeiçoado quando ele parte para estudar a Bíblia sem o apoio de vocês. É o que eu fiz há 10 anos atrás. Aí, vocês que me chamam desigrejado, você já leu o capítulo 10 de João todinho, respeitando a gramática? Que as consideradas ovelhas de Deus na época, tendo Jesus como bom pastor, era justamente aquelas pessoas que estavam dentro dos templos e Jesus chegava lá e tirava todo mundo lá de dentro e vinha cá para fora para achar pastagem. Quem ficava lá dentro, Jesus falou que não era considerado como ovelha dele. Você já leu isso para sua igreja? Você já ensinou isso para sua igreja? Claro que não. Claro que não. O objetivo de vocês é enganar. Como que você vai ler isso? Fique em paz e medite na palavra. E o Eterno vai te dar, orientação, metanoia, transformação de mente. Tchau, fique na paz.